Vamos falar de telefonia móvel com o MCU, com o universo cinematográfico da Marvel, e dessa forma conseguir o combo que pode atrair diferentes tipos de público para esse canal, para esse vídeo. Eu não sei você, mas eu estou esperando com uma certa dose de ansiedade o Homem-Aranha, o Novo Dia. Por quê? Porque eu ainda consumo esse tipo de substância ilícita que é o mundo criado pelo Kevin Feige. Eu sei que não é tão bom como era, eu sei que essa altura do campeonato meio que não tenho como voltar atrás, porque já assisti toneladas e toneladas de filmes e séries, mas eu estou aqui. E eu acredito que Homem-Aranha, O Novo Dia vai ser um bom filme, da mesma forma como eu tenho fé em Vingadores Doomsday. Mas eu vou deixar o filme dos irmãos Russo mais para o final do ano para comentar sobre ele e para dar os meus pitacos sobre o que pode vir. Mas estamos falando de tecnologia majoritariamente neste canal, e principalmente de mobilidade, de telefonia móvel, e aqui nós temos uma ação de marketing da Samsung num filme da Sony. Vocês não perceberam algo muito estranho aqui? Então tá bom. Saiu um vídeo, provavelmente vocês vão ver esse vídeo na próxima semana, onde o nosso amigo Netflix, que é o ator Jacob Batalon, ele aparece num vídeo de um minuto e meio, apresentando o Spider Tracker. O Spider Tracker você pode, inclusive, instalar no seu smartphone, tá lá no spidertracker.com, você pode acessar pelo site ou instalar no dispositivo. Ele apresenta o aplicativo onde ele fica monitorando todos os passos do Homem-Aranha, porque o Ned, apesar de não saber que o Homem-Aranha é o Peter Parker nessa aventura nova do Teioso nos cinemas, ele continua com a sua obsessão em tentar descobrir quem é a pessoa que está por trás do herói amigo da vizinhança. Acontece que ele usa um Samsung Galaxy Z Fold 7 para fazer esse aplicativo, para mostrar o aplicativo para todo mundo. E é óbvio que isso aqui é um baita product placement, é uma publicidade da Samsung dentro do filme do Homem-Aranha. Mas, detalhe, e isso pode vir a ser um spoiler ou não. Eu particularmente acho que não. Mas tem aquelas pessoas que são meio revolts, meio hardcores e que se incomodam com informações antecipadas. No caso do Spider Tracker, não é um spoiler, porque foi a própria Sony, o Sony Studios, a Marvel Studios, que apresentaram essa informação para o grande público. Mas saiba que o Peter Parker, interpretado por Tom Holland, usará um Galaxy Z Flip 7 como seu dispositivo pessoal, como seu smartphone ao longo do filme. Não é uma novidade você ter produtos de tecnologia no cinema, de jeito nenhum. A Apple, por exemplo, coloca os seus dispositivos em séries de TV e filmes, só que coloca uma regra específica. E eu não sei se você prestou atenção a isso, mas após essa informação que eu vou te passar, repare, a Apple só permite que heróis, que bonzinhos, pessoas que não são vilãs, utilizem os seus dispositivos em filmes e séries. Isso está como cláusula contratual da Apple para que os seus dispositivos sejam utilizados dentro das grandes mídias e dentro dos conteúdos de entretenimento ou de cinema e TV. Mas a prática do product placement é muito comum dentro do entretenimento. Só que tem um detalhe que me chamou a atenção. Vocês estão vendo algum rastro de smartphone da Sony no filme do Homem-Aranha? Não, né? Pois é. E isso porque o pobre do James Bond teve que utilizar smartphone da Motorola, da própria Sony, da Sony Ericsson. Então, não podemos nos esquecer que a dona Sony ainda tem smartphones no mercado. Pode não ter no mercado brasileiro, pode não ter em larga escala no mercado norte-americano, e aí eu entendo a decisão de fechar uma parceria com a Samsung, porque a Sony não é tão forte no mercado mobile dos Estados Unidos, e esse filme precisa se vender e se capitalizar nos Estados Unidos de forma majoritária.
Agora, na Europa e no mercado asiático, como é que eles vão fazer? Como é que a Sony vai fazer? Não vai, né, porque são divisões diferentes. A Sony Mobile é uma coisa e a Sony Pictures é outra. Então, essas empresas, apesar de estarem embaixo de um mesmo guarda-chuva, de uma mesma marca, obviamente elas não se conversam e não vão se conversar para resolver essa questão no principal mercado dos japoneses, que é justamente o mercado doméstico. Então vai ficar por isso mesmo. A Sony vai entregar o filme do Homem-Aranha com o product placement da Samsung, mesmo com a Sony contando com a Sony Mobile, com a sua divisão de smartphones. Isso é apenas um reflexo de como os japoneses foram meio patos nessa história de fechar demais o seu mercado ou a sua divisão mobile e entregar os smartphones em mercados selecionados. Eu cheguei a testar vários smartphones da Sony enquanto ela ainda estava no Brasil. Eram produtos bem pensados no design, eram produtos que tinham soluções interessantes nas câmeras, na parte de áudio, então nem se fala. Eu tive a felicidade de testar esses dispositivos recebendo produto de forma oficial como produtor de conteúdo, e conforme o tempo foi passando, algumas das práticas que a Sony foi revelando que eram tanto quanto equivocadas para empréstimo dos produtos, davam sinal e perspectiva de que a empresa era meio perdida no gerenciamento da sua divisão mobile. Como, por exemplo, cobrar dos produtores de conteúdo a entrega do produto. Ou seja, a gente recebia o produto e para devolver a gente tinha que pagar pelos correios. Aí fica difícil. Não pelo valor, porque dependendo para onde você morava ou para onde você ia mandar, o valor era relativamente pequeno, mas pelo simbolismo disso. A gente já está publicando o produto de graça, a gente já está divulgando sobre o produto sem custos adicionais. Eu não cobrava para falar sobre os produtos da Sony que eles enviavam para cá, ainda tinha que pagar para devolver. Era apenas um dos sintomas de que a Sony Mobile não entendia muito bem o negócio. E de fato, não entende. Os smartphones Sony Xperia são lançados lá no Japão e em alguns mercados da Europa. São excelentes produtos, eu tenho vontade de falar sobre eles e quando eu falo sobre eles no Target HD, eu até que consigo uma boa visibilidade nos conteúdos produzidos em vídeo. Também os artigos que eu escrevo conta com bons acessos. Mas para o grande público, ele não chama atenção. Nenhum modelo novo Sony Xperia chama atenção, e são realmente smartphones incríveis. E outro detalhe, a Sony acredita que é a Apple da Ásia, sendo que a Apple da Ásia é a Xiaomi. A Sony acredita que, por ser Sony, o japonês vai comprar pagando seja lá o que for, ignorando as outras alternativas, tal e como os chineses fazem com as marcas asiáticas, que preferencialmente acabam pegando os dispositivos de marcas domésticas. Não é assim que a banda toca. A Sony se esqueceu que o próprio Japão abriu o seu mercado. É um mercado que está globalizado dentro do próprio país. Não era como acontecia na década de 80, década de 90, que majoritariamente o Japão dominava o mercado doméstico, até porque também era a meca da tecnologia naquela época. Hoje não é mais. Hoje a China é a grande liderança tecnológica global. Então, a decisão da Sony em fechar uma parceria com a Samsung, a Sony Pictures, e o que deixou o pessoal da Sony Mobile muito provavelmente muito puto com isso. Mas a Sony Pictures, na decisão de fechar com a Samsung para fazer uma publicidade dentro do filme do Homem-Aranha, um filme que tem enorme potencial de alcançar a marca bilionária de bilheteria ao redor do mundo, é a prova cabal de que a Sony Mobile sangra muito e que só falta enterrar, só falta fechar as portas, enterrar e todo mundo ir para casa comer hambúrguer, porque, pelo amor de Deus, como essa divisão mobile da Sony é completamente esquecida e agora ignorada pela própria Sony. Esse é o fato mais curioso dessa publicidade do Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 7 no novo filme do Homem-Aranha. Aqui no Brasil, vamos entregar o serviço completo.
No Brasil, ele estreia em 29 de julho de 2026. A pré-venda de ingressos já está disponível ou estará disponível quando este vídeo estiver disponível para você também. Falei tantas vezes disponível que essa palavra perdeu sentido. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações e me ajude a impulsionar o público desse canal. Vamos fazer a conversa fluir através dos aspectos mais pop dessa tecnologia que tanto amamos. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo, agradeço pela atenção até aqui e até a próxima.